Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar aí essa rodada de domingo, tá galera? Dia 4 de janeiro de 2026. Separei para vocês 10 jogos nessa rodada, tá? 10 partidas que a gente vai estar analisando juntos aqui nesse vídeo e no finalzinho do vídeo eu vou estar deixando o bilhete pronto, bilhete alavancagem, e vai ter uma surpresa aí no finalzinho para vocês, tá show? Já vai deixando seu like aí no vídeo para fortalecer aqui o trabalho, se inscreva no canal você que ainda não é inscrito e deixa também aí seu comentário, tá show galera? E vamos lá, né, eu tô gravando esse vídeo um pouco mais tarde do que o normal, né, meia-noite e 40, mas infelizmente fiquei enrolado hoje, mas enfim, pelo menos vocês não vão ficar sem jogo, né? A gente vai ter o primeiro jogo aqui, galera, que é 9 horas da manhã, né, campeonato Championship aqui da Inglaterra, né, que é a segunda divisão. Aí logo em seguida a gente tem Premier League, vamos ter também campeonato francês Ligue 1, vamos ter campeonato espanhol La Liga, campeonato Arábia Saudita, campeonato português, francês e italiano, tá? Então essa aqui é a nossa grade aí para essa rodada de domingo. Sem perder tempo, a gente já vai começar analisando aqui o primeiro jogo, que é o jogo aqui da Championship, né? Campeonato inglês segunda divisão. Vamos ter o Birmingham jogando em casa contra o Coventry, ou Coventry. Cada um pronuncia de um jeito, mas vamos ter esse time aí que é líder do campeonato, se eu não me engano, né? 9 horas da manhã, válido pela rodada 26. E o Coventry, ele tá aqui em primeiro lugar com 52 pontos, tá galera? São 15 vitórias, 7 empates, 3 derrotas apenas, campanha muito boa. Assim, acho bem difícil essa equipe não conseguir o acesso direto para a Premier League, tá galera? Pela campanha que vem apresentando e pelo futebol que vem demonstrando aí, é grande favorito para terminar pelo menos em segundo lugar, né? Pelo menos. E do outro lado a gente tem o time da casa que é o Birmingham, que tá lá embaixo. Assim, tá bem distante do grupo dos 6 melhores, obviamente que a gente ainda tem bastante campeonato, né? Lembrando que são 46 rodadas, então assim, tem mais 21 rodadas pela frente, mas eu não vejo o Birmingham brigando aí pro grupo dos 6 melhores, tá galera? Acredito que não vai brigar para ser rebaixado, mas também não vai brigar aqui na parte de cima da tabela não. Os últimos 5 jogos do confronto direto, a gente vai ver que o Coventry, ele venceu 3 vezes, o Birmingham venceu uma e teve um empate, né? Então aqui nesse jogo, acredito que a melhor opção que tem para a gente analisar aqui e até mesmo pegar, né, uma entrada, é a dica mais de um gol e meio na partida, né? Bem provável de acontecer, para complementar bilhete tá interessante. E a segunda opção, ambos marcam, para quem gosta de entrada simples, é uma segunda opção aí boa e vale a pena jogar uma moedinha aí nesse ambos marcam, que acredito que vai bater. Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando aqui 2-1 fora, né? Acredito aí que o Coventry, ele tem mais favoritismo aí para vencer esse jogo do que o time da casa, o Birmingham. Agora vamos aqui para o próximo jogo, Premier League, vamos ter o Leeds United contra o Manchester United. Jogo 9h30 da manhã, válido pela rodada 20. Até o momento o Leeds está lá embaixo, né, beirando a zona do rebaixamento aí com 21 pontos. Obviamente que tem assim, uma vantagem bem considerável de 7 pontos para o time do West Ham, né, que está se complicando cada vez mais. E o time da casa aqui tá bem distante do grupo lá de cima, né? E o visitante, o Manchester, né? Tá aqui em sexto lugar com 30 pontos. Pode até entrar aqui no grupo dos 4 melhores aqui, tá, galera? Dos 4 não, né? Dos 5 melhores, né? Para isso precisa torcer para um tropeço do Liverpool e torcer para um tropeço aí do Chelsea, que vai jogar contra o Manchester City, né? E para isso precisa vencer fora de casa o Leeds, que não vai ser tarefa tão fácil assim, né? Confronto direto aqui, o Manchester venceu 3 vezes e teve 2 empates nos últimos 5 jogos, tá galera? A odd pro Manchester vencer tá 2,75. Talvez uma dupla hipótese, tá galera? Uma dupla hipótese aí talvez vale a pena pegar. Esse time do Leeds gosta de empatar bastante, então esse jogo aqui pode ter uma cara de empate, tá? Mas aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica fora o empate, né? Manchester ou empate. E a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar aí um empate de 1-1. Agora, próximo jogo, o campeonato francês Ligue 1, vamos ter o Olympique de Marseille contra o Nantes. 11 horas da manhã, esse jogo válido pela rodada 17. Até o momento, o Marseille é terceiro colocado com 32 pontos. O Lille jogou nessa rodada e perdeu, né? Acabou perdendo em casa por Rennes. E com isso o Marseille aí pode continuar aí tranquilo na terceira posição e até colocar 3 pontos de vantagem aí pro Lille, né, que
já jogou nessa rodada, então o Marseille pode abrir uma vantagem aí para ficar mais tranquilo, né, nessa terceira posição. Já que o time do Nantes é o penúltimo colocado, 23 derrotas seguidas, 2 vitórias apenas, né? A equipe que menos venceu no campeonato, né? Por incrível que pareça, venceu menos do que o último colocado, que é o Metz. E até o momento a equipe tem 11 pontos apenas, né? A gente vai ver aqui o confronto direto, né? Os últimos 5 jogos aí, o Marseille venceu 4 vezes e empatou uma, né? Então, assim, favoritismo total pro Marseille vencer. Tá pagando uma odd de 1,26 para fazer uma duplinha aí, um bilhete 5 com 2 jogos é interessante. Mas para a gente pegar uma odd melhor, até mesmo para entrada simples, a gente pode utilizar aqui a opção casa menos um handicap asiático, tá, galera? Nossa primeira dica aqui para esse jogo, para o Marseille vencer por 2 gols de diferença ou mais, né? Esse menos um aí, para quem não sabe, é o menos um handicap asiático. E a segunda opção, galera, a gente pode arriscar aqui o mais de 2 gols e meio na partida, né? Possível placar para esse jogo, vou estar arriscando 3-0 casa, 3-0 para o Marseille. Agora vamos para mais um jogo da Premier League, vamos ter aqui o Newcastle contra o Crystal Palace, jogo que acontece meio-dia, válido pela rodada 20. A gente vai ver até o momento aí o Newcastle está aqui em 14º lugar, não faz uma campanha nada legal, né? No último jogo acabou conseguindo uma vitória importante contra o Burnley, mas é uma equipe fraca o Burnley, com todo respeito. E venceu também o Burnley 2 vezes, na verdade, né? Venceu no primeiro turno e no segundo turno, né? E o Crystal Palace, por sua vez, vem de um empate, né? Em casa contra o Fulham, um empate de 1-1. Tá aqui em 11º lugar com 27 pontos. Se o Newcastle vencer, vai a 30... A 30 não, vai a 29 pontos, né? Então ele sobe algumas posições. E o Crystal Palace vencer esse jogo, vai a 30 pontos, sobe algumas posições também bem interessante, né? O confronto direto aqui, que é bom a gente dar uma olhada, o Newcastle venceu 2 vezes, o Crystal Palace venceu 1 e teve 2 empates. Aqui nesse confronto, galera, pelo fator de estar jogando em casa, eu acredito que o Newcastle vai vencer. Então a gente pode estar pegando a primeira opção, a dica casa vence, e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Newcastle. Agora vamos aqui para o Campeonato Espanhol na Liga. Vamos ter o Real Madrid jogando em casa contra o Betis. Meio-dia e 15 esse jogo, né? Válido pela rodada 18. O Real Madrid aí que se complicou, né? Chegou a ficar na liderança um bom tempo, mas agora o Barcelona aí já colocou 7 pontos de vantagem, né? Obviamente que essa vantagem pode diminuir para 4 pontos, mas mesmo assim vai ser difícil tirar agora a liderança do Barcelona, que está numa sequência aí incrível. E o time do Betis, que está aqui em 6º lugar com 28 pontos, vai tentar aí se aproximar aqui do Espanhol, que vacilou nessa rodada aí, né? Acabou perdendo pro Barcelona, né? Jogando em casa, apesar que não é vacilo, né? Jogou contra o Barcelona. Mas o Real Betis aí vencendo esse jogo vai a 31 pontos e fica só 2 pontos atrás aí do Espanhol, né? Para tentar pegar essa quinta posição e no final do campeonato pegar pelo menos uma Liga Europa, né? O confronto direto aqui entre Real Madrid e Betis, a gente vai ver uma vitória do Real, uma vitória do Betis e 3 empates, galera. Então, assim, tem um equilíbrio aí nesse confronto direto, né? E a gente vai ver a odd aqui pro Real Madrid 1,52. Não sei se vale a pena pegar essa odd, tá, galera? Tá certo que o Real Madrid vem de 3 vitórias seguidas, mas é uma equipe que não está passando muita confiança aí, na minha opinião, tá? Então aqui a gente pode estar pegando a primeira opção, galera, a dica ambos marcam, e a segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar aqui, galera, eu vou arriscar 2-1 Real Madrid, mas pode acontecer um empate de 2-2 também, que não seria surpresa, tá? Agora, próximo jogo, Campeonato Arábia Saudita, a gente vai ter aqui o Damak contra o Al Hilal, 2h30 da tarde esse jogo. A gente vai ver na classificação aí o Al Hilal que tem chance de pegar a liderança do campeonato, né? Isso porque o Al Nassr conseguiu perder sua primeira partida aí no campeonato contra o Al Ahly nessa rodada. E com isso o Al Hilal vencendo esse jogo vai a 32 pontos e pega a liderança do campeonato. E agora é a única, né, equipe que ainda não perdeu aí, com 9 vitórias, 2 empates e nenhuma derrota. E vai pegar aqui o Damak, né, que é o time da casa aí com apenas uma vitória, que inclusive conquistou na última rodada, né, vencendo aí o time do Al-Qudud por 1-0 fora de casa, mas está aqui com 9 pontos aí, beirando a zona do rebaixamento, né. Confronto direto aqui, a gente vai ver que o Al Hilal venceu 3 vezes e empatou 2, né, e sempre costuma bater muitos gols, né, então aqui a gente vai pegar a dica mais de 2 gols e meio na partida, jogo ótimo para 3 gols ou mais. E a segunda opção, galera, se a gente for ver aqui, a odd está bem baixa para o Al Hilal vencer, né? Então, a segunda opção a gente pode arriscar aqui um ambos marcam, tá? Para bater gol das duas equipes. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 fora, 3-1 para o Al Hilal.
Agora vamos aqui pro grande jogo da rodada, na minha opinião, né? A gente vai ter campeonato inglês Premier League, o grande clássico entre Manchester City e Chelsea. 2h30 da tarde esse jogo. E a gente vai ver, né, galera? O Manchester City tá com 41 pontos. O Aston Villa, que jogou nessa rodada e venceu, tá na segunda posição, mas o Manchester City vencendo volta para a segunda posição. E não deixa o Arsenal se distanciar aí na liderança, né? Arsenal que vem de uma sequência ótima, né? Chegando a 48 pontos aí, mais líder do que nunca. Então, Manchester City tem que vencer ou vencer, senão já começa a perder de vista o time do Arsenal, né? E o time do Chelsea que vai tentar buscar essa vitória aí, para tentar brigar até o final aí, pelo menos por um G4, né? Um grupo dos 4 melhores aí para garantir vaga na Champions. Confronto direto aqui, galera, nesse grande clássico, o Manchester City venceu 4 vezes e empatou uma. Então, assim, favoritismo aí, querendo ou não, é total do Manchester City, né? A gente vai ver que tá pagando uma odd de 1,67, 1,65, dependendo aí da odd pro Manchester City, né? Dependendo da casa, né? E uma odd de 4,90, 4,75, dependendo da banca também, pro Chelsea vencer. Então aqui, galera, eu particularmente estou bem confiante no Manchester City e a gente vai pegar a primeira opção, a dica casa vence, né? Manchester City para vencer, e a segunda opção, mais de 2,5 gols na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Manchester City. Agora nosso próximo jogo aqui, Campeonato Português, Liga Portugal. A gente vai ter aqui o Santa Clara contra o Porto, 3 horas da tarde. É jogo válido aí pela rodada 17, né? E o Porto mais líder do que nunca, né? Especialmente depois do vacilo aí do Sport, né? Que empatou nessa rodada. Tem a chance agora de colocar aí 7 pontos de diferença, né? Então, assim, vai abrir uma vantagem bem considerável aí se o Porto vencer esse jogo aí fora de casa contra o Santa Clara. O Santa Clara que não tá bem, né? Nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, tá com 16 pontos. E eu, querendo ou não aí, galera, acredito que o Porto tem favoritismo, né? 1,50 essa odd, tá uma odd bem interessante, né? Vamos dar uma olhada aqui no confronto direto. O Porto venceu 3 vezes, empatou 2. Vem de uma sequência de 5 vitórias seguidas do time do Porto. Então aqui, galera, eu vou com a dica fora vence, tá? Porto para vencer, tá numa sequência muito boa, líder do campeonato e pode aumentar mais ainda a vantagem, né? E o Santa Clara que não apresenta um bom futebol, acredito que o favoritismo é do Porto. Aí a segunda opção a gente pode estar pegando fora mais de 1,5 gols. O Porto para marcar 2 gols ou mais, independente do resultado final. Obviamente que a gente vai torcer pro Porto vencer, né? Possível placar para esse jogo, galera, eu vou arriscar 2-0 fora, 2-0 pro Porto. Agora o penúltimo jogo aqui da nossa lista, a gente tem Campeonato Francês Ligue 1, PSG contra o Paris FC. Jogo que acontece 4h45 da tarde. Jogo importante para o PSG, tá, galera? Isso porque o Lens jogou nessa rodada e venceu mais uma, né? Venceu mais uma e é líder do campeonato. E mesmo o PSG vencendo, não tira a liderança do Lens, né? E o que acontece? O PSG não vencendo esse jogo, o Lens vai ficar rindo à toa aí, porque tem 4 pontos de vantagem nesse momento, né? Então, se o PSG empatar, a vantagem cai para 3 pontos. E se o PSG perder, continua aí essa vantagem de 4 pontos, né? Então tem que vencer ou vencer o PSG nesse confronto, né? O Paris FC está lá embaixo, 14º lugar, 16 pontos. Teoricamente é um jogo fácil para o PSG vencer, né, galera? Pagando uma de 1,20. Para complementar bilhetes está interessante, né? A vitória é simples. Mas aqui a gente pode estar arriscando aí pegar uma odd maior, né? O confronto direto só teve 2 jogos, né? Amistoso 2017 e um amistoso 2022. PSG venceu um, empatou o outro, né? Então, assim, só de curiosidade mesmo. Mas aqui, galera, eu vou estar arriscando aqui a primeira opção, a dica casa vence no primeiro tempo, tá? Jogo muito importante para PSG, acredito que não vai dar bobeira jogando em casa, né? Então, PSG para vencer o primeiro tempo, nossa opção aí 1, né? Nossa dica 1. E a segunda opção aqui, galera, a gente pode pegar o mais de 2,5 gols na partida, né? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa, 3-0 para o PSG. E agora nosso último jogo aqui, Campeonato Italiano Série A, a gente vai ter Inter de Milão contra Bolonha, 4h45 da tarde esse jogo, válido pela rodada 18. Até o momento o Inter, segundo colocado aí do campeonato com 36 pontos, porém se vencer volta para a liderança, né? Vai chegar a 39 pontos e passa o Milan, que jogou nessa rodada e acabou vencendo fora de casa o Cagliari por 1-0, né? Então o Inter precisa mais do que nunca dessa vitória aí para poder voltar aí para o topo da tabela, né? Para a liderança do campeonato. Bolonha, por sua vez, está aqui em 7º lugar com 26 pontos. Se vencer, vai 29, continua aqui, né? Não passa o Como, que vem de uma
vai fazendo um início de campeonato muito bom, né? Tá aqui em sexto lugar, então não passa como que tem 30 pontos, mas pelo menos não se distancia aí do grupo aí dos 6 melhores, né? Confronto direto aqui entre Inter e Bolonha. Inter venceu 1, Bolonha venceu 1 e teve 3 empates, né? Então assim, não é jogo tão fácil aí se a gente for pegar pelo confronto direto, mas pelo futebol que vem apresentando, Inter tem grande favoritismo aí nessa temporada, pelo menos, para vencer o Bolonha, né? Então a primeira opção, casa vence, e a segunda opção, casa mais de um gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa, 2-0 para Inter. Enfim, galera, finalizamos aqui os palpites para essa rodada de domingo. Eu espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou estar deixando para vocês aí o bilhete da rodada. E lembrando que logo em seguida a gente tem bilhete alavancagem e no finalzinho tem uma surpresa aí para vocês, tá show? E o nosso bilhete de domingo ficou assim, ó. Então, galera, nosso primeiro bilhete aqui, né, o nosso bilhete da rodada de domingo, a gente vai aqui com 3 jogos, tá? O primeiro jogo aqui, Campeonato Inglês Premier League, jogo entre Leeds United e Manchester United, a gente pegou aqui o mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre PSG e Paris FC, a gente pegou aqui o PSG para marcar 2 gols na partida ou mais, independente do resultado final, tá? Então, no caso aqui, PSG tem que marcar 2 golzinhos aí nesse jogo. E o terceiro e último jogo aqui, campeonato italiano, jogo entre Inter de Milão e Bolonha, a gente pegou vitória da Inter de Milão. No final, a gente teve uma odd de 2,13. A gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$213. Esse bilhete aqui, galera, eu acredito que tem 75% de chance de bater. Então, um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora vamos aqui para o nosso bilhete de alavancagem, galera. E ele ficou desse jeito, ó. No nosso bilhete de alavancagem, a gente focou aqui no mercado de mais de um gol e meio, tá, galera? Mercadozinho aí de gol, né? Para bater 2 gols na partida ou mais. O primeiro jogo aqui é o jogo entre Olympique Marseille e Nantes, né? Pelo campeonato francês. A gente foi aqui com mais de um gol e meio na partida. Segundo jogo, Real Madrid e Real Betis, mais de um gol e meio na partida. E o terceiro jogo, campeonato inglês, Premier League, Manchester City e Chelsea, mais de um gol e meio na partida também. No final a gente teve uma odd de 1,52, a gente simulou com R$100 para ter um retorno potencial de R$152,38. Esse nosso bilhete de alavancagem eu acredito que tem 85% de chance de bater. Então, um bilhete também muito bem elaborado e com grande oportunidade para esse domingão. Agora eu vou estar deixando a seguir, galera, para vocês aí uma promoção que está rolando lá na Estrela Bet, né? Uma oportunidade que eu vou estar deixando aqui para vocês. E essa oportunidade é essa daqui, ó. A gente vai ter aqui uma super odd, galera, aquele famoso boost de ouro, né, lá na Estrela Bet, e simplesmente aí uma odd que era 1,6, 1,8, né, não sei, aqui eu sou meio cegueta, mas acho que é 1,6, né, era 1,6 e agora foi para odd 10, né, essa super odd, né, odd turbinada, o jogo do Manchester City e Chelsea, no caso aqui o Manchester City para marcar um gol. Manchester City tem que marcar um gol independente do resultado final. A odd era 1,6 e agora está a odd 10, tá? Lembrando, galera, que isso daqui é só para novos cadastros, tá? Eu não sei, na verdade, se essa promoção aqui ela vai ser só para novos cadastros, porque eles não informam detalhadamente. Mas a princípio aí você tenta fazer você que já tem cadastro. Agora você que não tem cadastro, aí você tem que criar uma conta aí na Estrela Bet e aproveitar aí, porque a princípio a maioria dessas odds assim, né, dessa super odd é para novos cadastros. Porém, tem alguns casos assim que serve para todo mundo, né? Então testa aí, você que tem conta, testa fazer essa entrada. Se não der certo, aí realmente só para novos cadastros, tá? Se você não conseguir fazer, você pode estar usando também para fazer cadastro aí na conta aí da sua irmã, do seu irmão, do seu tio, de qualquer familiar, tá, galera? Que aí você pode aproveitar essa odd aí também que é interessante, tá show? Lembrando que o link aí para essa aposta aqui, né, para essa entrada aqui com a super odd, eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? Só você clicar que você já vai direto, porque às vezes se você procurar lá, talvez não encontra, por se tratar de uma odd turbinada aí limitada, né? Vamos dizer assim, tá show? Enfim, vamos finalizando aqui mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do conteúdo, né, dos palpites, dos bilhetes e dessa oportunidade que eu acabei de deixar aqui para vocês, né? Se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta que é muito importante, tá? E quem puder ajudar o canal BetGreen aí, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp, Telegram. Convida a galera a conhecer o canal BetGreen, que eu vou agradecer muito a todos vocês.
Um forte abraço, um ótimo lucro aí nesse domingão e conto com a presença de vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!